E por falar em informações e tudo mais, eu gosto sempre de trazer, né, que eu gosto muito do que faço. Então, estar com pessoas, ajudar, criar ambientes de conversação e de reflexão, isso brilha os meus olhos, né? Eu gosto de dizer que o conhecimento, ele é que nem, não é como andar de bicicleta, que a gente aprende uma vez e nunca esquece, né? A gente tem que estar em constante contato com ele para que a gente lembre, se atualize, né? Como nossos dispositivos, celulares, a gente tem que estar sempre atualizando. E o ser humano também é assim. Precisa ter essas atualizações para poder seguir no mundo de hoje, né? E o líder também precisa ajudar as pessoas a desenvolverem essa vontade de aprender, né? Porque é necessário que a gente sempre aprenda. O ser humano precisa estar em constante aprendizado. Quando a pessoa abre mão disso, ela acaba desperdiçando possibilidades assim incríveis, né? Quando a gente não se conhece, a gente fica meio que à deriva. Então é importante ter essa percepção. Puxa vida, quais são as minhas aptidões? O que, que eu sou bom em fazer? Como que eu posso refinar isso? E através do trabalho, do suor, fazer isso ir além, né? E quanto mais ele se conhece, quanto mais uma pessoa se conhece, mais autêntica ela é. E a autenticidade ela é muito importante, né? Quando eu estou conectado com a minha natureza, eu uso a própria voz. Isso vai fazer com que eu inspire pessoas. Então, se a pessoa transmite alguma insegurança ou não está encaixado no que está fazendo, vai ser difícil, né, ter essa força de persuasão e até engajar as pessoas de forma efetiva, né? É. Diga, Adri. E nesse contexto, é importante lembrar que a autoridade ela é conquistada, não exigida. Ótimo. Acho que isso também é muito importante. Às vezes essa necessidade de falar grosso, de bater na mesa, é uma necessidade de exigir uma autoridade que a pessoa não conseguiu conquistar enquanto líder. Então, e eu gosto também sempre, lembrando do Aristóteles, né? A filosofia é uma das bases das minhas conversas também. A gente tem que encontrar a justa medida. Qual o caminho do meio? A explosão, ela na hora certa, do jeito certo, com a pessoa certa, na circunstância certa, beleza. Mas precisa saber ter essa sensibilidade, né? Encaixa ou não? Qual é a justa medida daqui para não extrapolar? É, A origem disso, né, vem muito da necessidade de controlar tudo. ótimo. E isso Exatamente. é um ponto, né? A gente não consegue controlar tudo. O estoicismo até ensina, você tem que agir dentro daquilo que está no teu controle. Que não é tudo. Não é tudo, né? Que não é tudo. Então, e também entender a singularidade. Isso é um ponto que eu gosto sempre de trazer, né? Às vezes a gente espera que a pessoa responda e haja do jeito que a gente responderia ou faria, mas não, é uma pessoa diferente. É claro, tem que passar todo o briefing direitinho, fazer os combinados certinho para que a coisa aconteça, mas sai um pouco dessa necessidade de controlar tudo. Isso é um dos pontos importantes nessa resposta, eu vejo. Ótimo. E tem um detalhe importante também. A gente só é capaz de confiar no outro se a gente confia na gente mesmo, né? Fazendo um link com autoconhecimento e autopercepção. Uma pessoa que não consegue confiar em si mesma também não vai conseguir confiar em ninguém. Então, essa palavra confiança também precisa orbitar muito nesse caminho da delegação. O quanto que eu confio na minha equipe, o quanto que eu confio que vai entregar, e caso não entregue, qual vai ser o ajuste necessário para a rota, né? Então, é se confiar para confiar no outro. E essa estratégia, quero endossar, é uma estratégia muito importante que a gente chama de antecipação. É você esperar o melhor, mas se preparar para o pior, né? Então, assim, puxa, vai rolar, mas se não rolar, qual vai ser a minha reação? A surpresa é menor. Então, você vai com uma antecipação. Isso é inteligência emocional, né? Nas relações com as pessoas, a gente pode fazer isso também. Eu vou encontrar com aquela pessoa, já sei qual é o perfil, não é tão legal, então eu vou me antecipar para que eu já tenha na manga ali recursos naquela relação. Legal. Eu vejo o processo como um mapeamento, né? E realmente é. Eu gosto muito de dirigir. Eu já fui para o Nordeste dirigindo e a gente falava disso no caminho, né? Quando você coloca o Waze, ele já calcula a rota toda certinha para você. É claro que muita gente já foi para o Nordeste sem Waze, sem GPS, mas o estresse é maior. Se a gente for olhar que puxa, que estrada que eu pego, qual é a placa e tal, posso me perder. Então, se você tem o caminho desenhado, você consegue dirigir com mais tranquilidade. E assim o processo traz essa tranquilidade também. Perfeito. Quando não existe o mapeamento, quando a coisa vai acontecendo assim ao vento, desgaste é maior. É. E esse consumo de energia acaba desgastando as relações e fazendo com que o percurso fique até bagunçado. Então, eu vejo o processo como um mapeamento importante e que
potencializa energia, né? Isso. Potencializa, acho que não é a palavra, mas usa a energia Otimiza, certa. né? Otimiza, Da melhor perfeito. forma. Isso exige uma mentalidade realmente de aprender, reaprender, desaprender, né? Porque se a gente vai aperfeiçoando, é necessário que antes disso haja abertura. Então, vamos ouvir quem é que está dentro do processo, quem é que conduz, quem é que faz, quais os resultados. E se não houver essa abertura, essa flexibilidade, né? Até o Yuval Noah Harari fala da mentalidade flexível que a gente tem que ter, a coisa engessa e tem que mudar mesmo, tem que aperfeiçoar. Nós temos que nos aperfeiçoar, né, como a gente falou no início, né? Aqui a gente tem que se atualizar o tempo todo, os processos também. Uhum. Perfeito. Então, primeiro que métrica é aquilo, né? A gente não gerencia o que não pode ser medido. Então, é importante olhar dessa forma. Puxa, eu só vou conseguir ter uma gestão sobre aquilo a partir do momento que eu medir. Então, é essencial que esse pilar seja fomentado e olhado, não só pelo financeiro, mas também por toda a empresa. E eu quero endossar, Mal, o que você está trazendo, para falar da condição humana, né? O que é um ser humano? Ele também é um pouco bicho, um pouco animal. A estrutura do Fala de cérebro... você, ô. Falando de mim, sou eu, né? Vem aqui falar que eu sou bicho. Ó, nunca mais, Adriano. Não, já A tira, voz já- é até de quatro, A né? voz Mas... dela. Não deu nem pra preparar. E o que nos torna humanos é a nossa capacidade racional, que é onde está a nossa reflexão. E quando a gente fala também das métricas de desempenho, a gente está racionalizando as relações. Isso de decidir com base no impulso e no feeling somente, realmente é muito perigoso. Como você falou bem, pode ser até injusto. Então, esses processos, né, as métricas, nos ajudam a racionalizar, a tornar o processo decisório mais inteligente. Nós somos mais inteligentes que os bichos, né? Os bichos não conseguem refletir, a gente consegue, a gente vai para outros patamares, né? Então, eu quis endossar essa tua fala justamente para olhar nessa condição humana. Puxa, é difícil, tem todo o caminho, mas é uma forma de tornar o processo mais inteligente, a gestão mais inteligente. Eu vejo o caminho do exemplo, né? O líder sempre sendo essa fonte de entusiasmo, de confiança, sempre aprendendo, estudando, reaprendendo, desaprendendo, aprendendo novamente. E é um caminho que realmente traz esse engajamento. E né, traz essa descompressão, né? Puxa, caramba, eu tô dentro de uma empresa, de um lugar onde o aprendizado acontece, onde o líder realmente mostra aquilo que ele faz, aquilo que prega. Então, eu acho que o exemplo é um caminho importante nesse caminho da descompressão. O livro, eu não trouxe ele aqui, mas é um livro que me ajudou muito também a amadurecer. É o Ética a Nicômaco, do Aristóteles. Livro de mais de 2000 anos atrás. E parece, né, poxa, tão antigo, mas ele é bem atual, né? Porque ele traz muito essa visão do caminho do meio, da justa medida, como a gente falou um pouco aqui. É um livro que me ajudou muito a entender a realidade, a filosofia, né, e a condição humana. E o que é impressionante, né? Como que mais de 2000 anos atrás uma pessoa teve a capacidade de escrever sem a tecnologia que a gente tem hoje, né, sem energia elétrica, sem nada. Eu acho que é um extraterrestre, né? Então, é um livro que eu recomendo, também é um pouco pesadinho para ler, mas vale o esforço. E a frase é: estude sempre. Quanto mais uma pessoa for inteligente, melhor o faro dela para perceber o que é relevante e o que não é. Ó, gostei. Muito bem.